sistema de controle. Primeiramente foram feitos os cálculos, né? E depois a gente fez os testes, né? MATLAB, a simulação, a fim de comparação, né? Então, enfim, esse aqui é o circuito elétrico 1, o circuito elétrico da figura 1, a fim de se obter a função de transferência, né? Que é o V de saída sobre o V de entrada. O circuito foi dividido em três aqui, a fim de obter três equações e isolar, né? Para obter o V0 sobre o VI. Aqui são os valores numéricos. Na primeira equação aqui nós temos V1 sobre VI, né? Essa saída com essa entrada, né? E para o segundo amplificador operacional temos V2 sobre V1. Para o terceiro amplificador operacional temos o V0 sobre V2. E com isso, isolamos V0 sobre VI, encontramos essa função de transferência. E depois substituímos os valores aqui, né? E aí, de cara, já conseguimos perceber que temos dois polos complexos conjugados, né? E aí um polo negativo no eixo real. E, tipo, no lugar geral de raiz aqui, conseguimos ver que ele fica muito distante do eixo imaginário, né? Dessa forma, esse polo, ele é negligenciável. Ele é um polo aí insignificante, podemos dizer assim, podendo daí haver uma redução do sistema de terceira ordem para o sistema de segunda ordem, né? Para o sistema de segunda ordem, né? Enfim. Para isso, primeiramente, podemos calcular o KDC, que é o ganho estático, né? Que é o limite de S tendendo a zero, né? Da nosso sistema original de terceira ordem, que é o teorema do valor final, e obtemos esse valor aqui. Em seguida, assumimos a forma do sistema reduzido, né? Nessa forma aqui, aplicamos o teorema do valor final para ele e igualamos ao ganho estático, né? E aí obtemos esse K e representamos ele no nosso sistema de segunda ordem, né? E aqui é a comparação entre o sistema original e o sistema aproximado. Podemos ver que eles ficam bem sobrepostos, né? Pelo aquele fato que eu falei também, que o polo menos 12 ele fica muito distante em relação ao eixo imaginário, muito distante também dos polos complexos conjugados, né? E aqui faremos a malha fechada, né? Malha fechada e o cálculo de ganho. Vamos fechar agora a malha e realimentar o nosso sistema, né? Então aqui nós temos que, para uma configuração com realimentação unitária, a função de transferência é dada por YS sobre R de S, e K igual a G de S. E aí determinamos aí nossos parâmetros de controle, né? Para atender a primeira premissa, né, do nosso projeto, temos aí um overshoot de 10%. Jogando na fórmula do overshoot, calculamos o QC, que é o fator de amortecimento, né, que é aproximadamente de 0,591, né? E aí podemos também achar com isso a nossa frequência natural, né? De acordo com essa especificação do overshoot. Encontrando aí uma frequência natural de 4,39 radiano por segundo, né? E aí, por fim, conseguimos achar também o nosso ganho K, que é de menos 1,44 vezes 10 elevado a 10. Né? E aí, é um ganho negativo, né? É um ganho negativo. E um ganho negativo ele é fisicamente irrealizável, né, nos sistemas práticos, né? E podemos ver essa inviabilidade aqui no LGR, né? No LGR. E podemos tirar a conclusão que não é realizável, né? Aqui nós temos o nosso sistema reduzido em malha fechada, que apresenta o comportamento transitório oscilatório, mas ele converge para o nosso valor de referência, 1,8, né? Enfim. E agora, né, vamos
fazer análise de estabilidade pelo critério de Routh-Hurwitz, né? No que consiste o critério de Routh-Hurwitz? Né? O critério de Hurwitz, né, ele implica numa busca de valores de ganho K, né, sem a necessidade de fazer cálculos de polos de forma explícita, né, assim. E essa aqui é a equação característica do sistema, né, e multiplicando-se o denominador, vamos obter o polinômio característico, tal qual s ao quadrado mais 5,1894s mais 31,64 mais k' é igual a zero. E aí vamos construir a nossa tabela de Routh-Hurwitz, né, com base nesses coeficientes do polinômio. E aí voltando aqui, né, a nossa tabela de Routh-Hurwitz, vai decaindo o grau do S, né, e aí A2 igual a 1, A1 igual a 5,1894, B1, etc. E aí, vamos calcular B1, né, através da fórmula A1 vezes A0 menos A2 vezes 0 sobre A1, que dá 31,64 mais k'. Bem, e aí nós iremos ter a nossa condição de estabilidade. O que consiste a nossa condição de estabilidade? Né? Para que o sistema seja estável, no critério de Routh-Hurwitz, né, o coeficiente ele tem que ser maior que zero. Isso aqui para o A1 ele é válido, para o A2 também é válido, e ele vai ser válido aqui para o B1 se o K' for maior do que menos 31,64. Né? Ou seja, o sistema vai ser estável para toda a faixa de ganhos fisicamente realizáveis, ou seja, K é maior que zero. Ele vai ser instável, vai ser impossível ele ser estável porque K' teria que ser menor que menos 31,64 e isso iria exigir um ganho negativo. E para ele ser marginalmente estável, iria ter que uma linha de zeros teria que percorrer a nossa tabela, o que isso não pode ocorrer, né? Enfim. E agora aqui as nossas respostas, né, à simulação. E, enfim, para o projeto de ganho proporcional de K para o eixo de 10%, o nosso fator de amortecimento deu diferente. Dessa forma, não se foi possível atender a premissa de 10% de overshoot, né, sendo necessária a utilização de controlador. E aí, para a estimativa dos parâmetros do sistema em malha fechada, também não foi possível atender porque visto que ela depende, né, do atendimento da premissa do 10% de overshoot, que também não conseguimos atender, né? O que se na simulação deu 0,46 e o nosso que se deu 0,591. Né? Dessa forma, não se foi possível atender a premissa. E para isso, utilizamos o que? PID, proporcional integral derivativo. Né? E aí, os desempenhos obtidos com o controlador final foi de um overshoot de 9,40%, um tempo de pico de 0,1 segundos e um tempo de assentamento de 1 segundo, podendo aí sim o uso do PID atender a todos os critérios de desempenho transitório e do regime estacionário estabelecidos. Aqui, nessa figura aqui, eu tenho a localização de polos e zeros de todos os sistemas. Primeiro, sistemas em malha aberta, e o sistema redutivo, em malha fechada. Podemos ver que no sistema em malha fechada, os polos complexos conjugados, eles meio que se expandiram, né, assim, para cima, no eixo imaginário. Né? E aqui, a determinação de valores do ganho K para que o sistema seja estável e marginalmente estável. A condição para a estabilidade ela é válida, visto que K' é maior que menos 31,64, né? Então, o sistema é estável para toda a faixa de ganhos de K positivo. Instável
Para que o sistema fosse instável, ele exigiria que K' fosse menor que menos 31,64. E ele não é fisicamente realizável, né? Imaginamento estável não é possível nesse sistema, né? Visto que eu teria que percorrer a linha de zeros na minha tabela de Ralph-Hurwitz. E aqui nós temos o comportamento do sistema reduzido para diferentes valores de K, né? Ou seja, percebemos aqui, nessa figura, que quanto maior o ganho K, né, o erro estacionário diminui progressivamente, fazendo com que a resposta se aproxime da referência, né? Enfim. Agora aqui temos o cálculo do K, do ganho, para o erro em regime permanente, que é menor ou igual a 7%, né? Que é outra premissa do projeto. E esse erro é dado por A sobre 1 mais Kp. E esse Kp, né, ele é a constante de erro de posição estático. A especificação do projeto é que o erro seja no máximo de 7%, ou seja, menor ou igual a 0,07. Utilizando a fórmula do erro, colocando menor ou igual a 0,7, podemos achar que o Kp, a nossa constante de erro, é 13,28. E aí, igualando o Kp ao limite de S tendendo a zero de K vezes o nosso sistema de segunda ordem, né, podemos achar que o K, o nosso ganho, né, do controlador, é de 4,91 vezes 10 elevado a menos 9. Esse aqui sendo o nosso sistema em malha fechada com ganho K, né? E esse aqui é o regime, resposta integral do regime com ganho K para 7%, visto que ele apresenta um comportamento transitório um pouco oscilatório, né, e com um overshoot bem significativo, visto que é algo inevitável, né, pois o nosso K ele é muito grande, né, o K sendo elevado, e tipo, é algo que, se a gente tentar corrigir um erro, a gente vai aumentar o overshoot. E sendo assim, dessa forma, um problema bem recorrente, né? Aqui nós temos a constante de erro, a constante de erro estático, visto que constante de erro de posição, né, que é o nosso cálculo de Kp, o limite de S tendendo a zero de K vezes GS, que é aproximadamente 13,286. Aqui o constante de velocidade para um sistema do tipo zero, né, que não possui polos na origem, ele vai ser zero, e a constante de erro na aceleração Ka também vai ser zero. E agora vamos fazer uma análise comparativa dos gráficos que mostram o comportamento dos sinais de saída e de erro de um sistema em malha fechada para variações de mais ou menos 15%. Né? Ele serve para avaliar a robustez do sistema, e logo nesse sistema aqui conseguimos ver esses parâmetros do controlador, né? Aqui temos uma figura que analisa esse comportamento, né? Podemos ver que os sistemas, de forma geral, são um pouco robustos, né? De forma que o parâmetro A1 é o que apresenta maior pico, né, de overshoot. E aqui nesse outro podemos ver que o coeficiente A1 é o que converge mais, né? Confirmando aí a sua menor influência na precisão final do sistema, né? Então, é isso.